Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, está mais um dia com a graça do nosso Senhor, né, passando aqui, né, para nós meditar na palavra de Deus, tirar o nosso tempo, né, no nosso dia, né, uma hora do nosso dia, da nossa vida, né, da nossa semana, para nós ouvir e meditar na palavra de Deus, né, estamos aqui todo o tempo, né, meditando, pregando e buscando a palavra e tirando um tempo do nosso dia para nós ouvir a voz de Deus, né, que a palavra de Deus é tudo para nós, né, nós devemos estar sempre ouvindo a voz de Deus, a palavra dele, tirando tempo do nosso dia, da nossa vida, da nossa semana, para nós buscar a presença de Deus, adorar e glorificar ele, né? Porque ele é poderoso, ele é digno de toda honra e toda glória, é o único que pode, né? Todas as coisas. E Deus é poderoso, meu irmão, e fiel. E ele sempre está para nos ajudar, né? As mãos estendidas sobre nossas vidas, nossa família, nosso mundo, né? Nosso Brasil, né? Nosso estado, tudo, Deus está cuidando de tudo, né? Porque Deus cuida de cada um, os mínimos detalhes dele, né? Porque Deus é poderoso, Deus é fiel, Deus é grandioso e ele é poderoso. O único que é poderoso e grande é só o nosso Deus, poderoso e fiel, né? E ele fala conosco todo o tempo, através da palavra, através de uma pessoa, através de um profeta, do homem de Deus, uma mulher de Deus, né? E Deus está nos falando conosco na palavra. E eu creio que Deus vai falar com você também, meu irmão. Tira um minuto do seu dia, da sua vida, e ouve a voz de Deus, medita nela, né? Que nós devemos estar sempre ouvindo e meditando, porque a palavra de Deus é lâmpada para nossos pés, ela que nos ilumina nosso coração, ela que cura as trevas, ela que tira as trevas, né? Afasta as trevas, arranca as trevas da nossa vida, do nosso coração, né? Da nossa alma, limpa, purifica, né? Então a palavra de Deus e a presença dele é tudo na nossa vida. Sem Deus e sem a palavra, nós somos nada. Você vive nas trevas, na escuridão, sem conhecimento de Deus e conhecimento da palavra e da verdade da vida. A palavra é vida e salvação, né? E eu creio que Deus está falando com você nessa palavra, meu irmão. Entrega o seu dia, a sua vida, hoje, a sua família, e tudo que é seu nas mãos de Deus. Entrega a sua vida na mão de Deus. Só Ele pode salvar você. Só Jesus é o caminho, a vida e a salvação, né? Então nós não pode perder tempo, meu irmão, de salvar você e sua família. Entrega a sua vida hoje em Jesus. Recebe Ele como o único Salvador, o único que é digno, né? De receber a nossa alma, a nossa vida, né? A nossa família. É só Jesus, porque Ele é digno de todas as coisas, né? E Ele que pode fazer todas as coisas. Eu creio que Deus já está fazendo, né? Coisas maravilhosas na sua vida. Curando, te libertando, te transformando e te salvando, você e sua família, né? Eu creio nessa palavra. Creio nisso, meu irmão, que Deus pode. É o único que pode fazer todas as coisas para nós e por nós, né? E Deus deixou para nós a palavra nessa manhã, nesse dia, né? Lá se encontra lá em 2 Crônicas 20, né? A oração de Josafá, né? Glória a Deus, né? Então Deus sempre fala conosco em oração também. Por isso nós devemos estar sempre buscando a Deus em oração, em jejum, principalmente em jejum, né? Esses dias eu falei do jejum de 40 dias que Jesus, né, nos falou para nós fazer jejum. E hoje ele está confirmando na palavra para você, meu irmão. Deus está nos falando para nós, nosso mundo, nosso Brasil, nosso estado, o mundo todo, fazer jejum, todas as cidades, todo o povo, toda a nação. Vamos fazer jejum de 40 dias pela sua vida, pela sua família. E Deus me deu essa palavra nesta manhã e Deus me tocou com essa palavra e Deus falou mais uma vez, estou falando do jejum. Vamos fazer jejum, porque o jejum é poderoso, meu irmão. É o único que pode nos ajudar, é a presença de Deus. Quando você faça jejum pela sua vida, pela sua família, né, pelo mundo, pelo povo, em oração, em orando, clamando, Deus ouve, porque até os homens, servos de Deus, fazia isso na época de Jesus, após Jesus, antes, depois, né? Porque todos esses homens, servos de Deus, sempre ouviam a palavra de Deus, e Deus disse que na palavra, né, nós pregar, orar, e a oração tem poder para chegar aos céus, e Deus ouve a nossa oração, meu irmão, o nosso clamor. Peça, né, ajuda a Deus, que Deus vai te ajudar, te abençoar. E ele disse aqui na palavra versos 1, né? Aqui o Josafá orou, oração de Josafá, né? Depois isto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. E então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá e outros do outro lado do Mar Morto, da Síria, eis que estão em Azão, Tamar e que Gedi, né? Então Josafá teve medo e desceu, né? Desceu o céu e buscou ao Senhor, né?
deu buscar-se ao Senhor e programou-se um jejum e toda Judá se congregou, né, para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá vieram gente para buscar o Senhor. Josafá pôs-se de pé contra contra congregação de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, diante de todos os judás veio a gente buscar o Senhor. Josafá, né? E todos eles pôs de joelho, né, buscando em oração o Senhor, Deus nosso, Pai de não se tu Deus no céu, e não tu és que dominaste sobre todos os reinos do povo, e das tuas mãos está a força e o poder, e não há quem te possa resistir os nossos de Deus, o nosso Deus, né? Ninguém possa, né, vencer o nosso Deus, porque Deus é poderoso, meu irmão, que Deus é fiel e ninguém pode mais vencer a Deus, né? Nada pode vencer a Deus além de, né, o poder dele, né? Só ele pode fazer todas as coisas e Deus é poderoso para vencer o mal. Então, quando Josafá estava desesperado, ele pediu socorro a Deus, né? Só Deus pode, né, nos socorrer quando nós está aflito, oprimido, pedindo, né, um milagre. Só Deus pode fazer um milagre, meu irmão. Aí Deus disse nessa palavra, né? Todos juntaram a fazer jejum, todas as cidades, né, para ajudar e ter força para vencer aquela batalha, aquela guerra que ele estava passando, né? O povo estava tramando contra Josafá, tentando destruir a vida dele, tudo que é dele. Mas Deus é poderoso e nenhum mal tocou na vida dele e nada que é dele, porque Deus tem um poder, né? E ajudou ele em quando ele fez jejum e oração. Deus ouviu a meditação, ouviu o pedido de socorro dele e atendeu, né, com um grande, né, temor, né? Porque Deus é poderoso, meu irmão. Nenhum mal resiste ao poder de Deus nesse mundo, porque Deus é grande, é o único que é grande e poderoso, e ele pode todas as coisas, mas para isso você tem que orar. E ele disse, busca socorro a Deus, clame a Deus de joelho, faça jejum pela sua vida, pela sua família, e ore, clame, peça socorro a Deus, e ore pelo nosso mundo, pelo nosso Brasil também, né? Que Deus só ele pode fazer coisas grandiosamente poderosas para nos livrar, nos guardar e nos salvar, né? Que Deus venha falar com você nessa palavra. Clame a Deus em oração, em jejum. Faça jejum pela sua vida, pela sua família. E ore, meu irmão. Clame a Deus e medita na palavra. Não deixe de ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus é poderosa. E Ele está sempre conosco, né? Sempre nos ajudando e nos ouvindo a nosso clamor, nosso pedido de socorro, porque Deus é poderoso e Ele pode todas as coisas, né? Tenha fé, meu irmão. Faça oração, jejum mais. Medita mais na palavra. Que Deus venha falar com você também nessa palavra, amém? Fica com Deus, fica na paz, você tem um domingo abençoado, cheio da presença de Deus na sua vida, amém? Fica com Deus, fica na paz.